Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ultra Carnem, escrito pelo brasileiro César Bravo, publicado pela Darkside. Ultra Carnem foi mais um dos livros que eu recebi pela parceria da Darkside com o Chá de Prosa. Eu finalizei a minha leitura faz pouco tempo, vocês até viram eu falando no meu último vídeo de 30 em 17, que no finalzinho de fevereiro eu não tinha terminado ainda. Eu devo ter terminado ele nos primeiros dias de março, e agora eu vou comentar um pouquinho do que eu achei dessa leitura. Ultra Carnem, ele conta separadamente 4 histórias bem diferentes, mas que no fundo tem alguma ligação. A primeira das histórias, e talvez a mais relevante delas, seja a história de um menino chamado Vladimir Lester, que era um garoto cigano que foi abandonado pela família dele num orfanato cristão para ser cuidado por um padre e uma freira que tomavam conta de um orfanato todo cheio de criança. Nesse orfanato, como em qualquer lugar que tem um grupo de crianças, existem as crianças malvadinhas, aquelas que se acham melhor do que as outras porque elas são maiores, ou porque elas têm mais dinheiro, ou por qualquer que seja a razão. No caso desse livro aqui era porque eles são maiores mesmo, se acham mais fortes e acham que podem fazer o que quiser. Então eles começam a provocar o Lester. Só que o Lester, ele não é uma criança normal, ele era essa criança cigana e ele trazia consigo, desde que foi abandonado, um frasquinho de tinta que ele não largava por nada. E as pessoas, assim, sempre acharam esquisito esse negócio do frasquinho de tinta, mas deixaram ele carregar a tinta porque, coitado do menino, ele foi abandonado, a única coisa que ele tem é tinta, então deixa com ele gosta de pintar e é isso. Mas é óbvio, desde o começo da história, que essa tinta tem alguma coisa a mais, que é uma coisa que, assim, eu achei bem óbvia, vocês provavelmente já sabem o que é, mas eu não vou falar porque pode ter gente que não se ligou e vai se ligar com a leitura. Então não vou falar o que é essa tinta, mas não ficou muito bem escondido isso não na história. A história do Vladimir Lester se arrasta por algumas páginas e tem um final bem relevante, que eu achava que ia ditar o ponto da história toda, mas que na verdade não ditou coisa nenhuma. Na segunda história, a gente acaba conhecendo Noah, que é um cara normal, um artista falido, nunca ganhou dinheiro com a obra dele, é encostado na namorada, não faz basicamente nada, e ele descobriu essa história do Lester, descobriu a história da tinta e tem pra si que a tinta vai fazer milagres pela vida dele. Então ele sai louco pelo mundo, sem nada, sem informação nenhuma, sozinho, sem bosta nenhuma, sem eira nem beira. Ele sai atrás dessa tinta, atrás dos restos mortais do Vladimir Lester, atrás das obras dele. E nessa empreitada, ele conseguiu me irritar a um ponto absurdo, porque o Noah é um personagem muito chato, não é a palavra certa pra descrever isso, ele é um cu de personagem, ele é um... Nossa, cara, não dá pra aguentar esse Noah. E essa foi a intenção do autor. Eu juro pra vocês que quando eu comecei a ler, eu comecei a pegar uma raiva desse Noah, eu comecei a pensar, cara, eu vou odiar esse livro, eu não sei o que esse autor tem na cabeça pra criar um personagem chato desses. Mas depois eu entendi que foi realmente a intenção dele fazer com que o Noah fosse um cu de personagem. E ele conseguiu bravamente porque, olha, é insuportável a parte do Noah, de tão chato que ele é. O Noah, ele conhece um cara chamado Lúcio. O Lúcio, ele é um cara muito da hora, bonitão, malandrão, molecão, cara foda, que fica surgindo em pontos muito estratégicos da história, como se ele fosse um anjo da guarda do Noah. Terminamos a história do Noah, temos mais a história do Marcos, que é um técnico de computador, um nojentão, que tem uma super tara pela filha de um dos clientes dele, que menospreza a esposa, e a única pessoa no mundo todo que ele gosta é o filho dele, que tem alguns problemas, e ele quer ser um pai bom pra esse menino, poder proporcionar uma vida boa pra esse menino, porque ele já vai ter muitas dificuldades na vida só pelo problema que ele tem. A quarta e última história é a história da Lucrécia, que é a história mais legal do livro. A Lucrécia é uma garçonete que está trabalhando tranquilamente quando entra um cara bonitão, tal de Lúcio, no restaurante, conversando com outro cara, dando bronca porque ele fez alguma coisa errada. A Lucrécia é muito interessada pelo bonitão Lúcio, ela acaba bisbilhotando a conversa deles e tendo mais informação do que ela deveria. E isso dá a porta de entrada, lá pela página 300, de um livro de 360 páginas, pra real ideia da história toda. Que eu não vou falar qual é, porque eu acho sacanagem vocês lerem 300 páginas de um livro e eu já ter contado o que vai acontecer depois. Então vocês vão ter que ler pra descobrir o que acontece. Eu falei tudo assim porque eu juro pra vocês que até a página 300 eu tava totalmente desacreditada de que eu ia gostar desse livro. Eu li 300 páginas
eu tava achando tudo muito jogado. Eu não tava entendendo se as histórias eram totalmente independentes, ou se era pra elas terem alguma ligação, ou se elas iam se juntar no final, e se ele ia fazer tudo correndo. Eu não sei, eu tava me sentindo no meio de um filme do Tarantino, que várias coisas acontecem, todo mundo acha genial e você não entende nada, que é basicamente a minha relação com todos os filmes do Tarantino que eu vi na minha vida. E era assim que eu tava me sentindo com esse livro, eu tava sentindo que era um monte de tudo pra nada. Mas, na real, o final do livro, ele foi bem legal. O autor me perdeu em um trechinho em que ele menospreza o personagem mais forte dele. E eu não gosto de ver isso acontecer, eu não gosto de ver personagem forte sendo menosprezado quando não há necessidade. Eu acho que no final do livro o autor perdeu um pouco a mão de como é que ele ia ligar as histórias dele, como é que ele ia fazer aquilo ter algum tipo de relevância para a história final. Mas o que eu gostei muito nesse livro, uma coisa que eu admirei demais nesse autor, e eu voltaria a ler livros dele por conta disso, é a ambientação que ele criou pro livro, a narração dele, a descrição dele das coisas. Eu achei que tudo tem um foco de terror muito forte, e é uma coisa que me atrai bastante, e eu gostei demais. Na ambientação dele, ele cria personagens extremamente irritantes, homens nojentos, todos eles. Ou eles são nojentos, ou eles são inúteis, ou eles são os escrotos, eles são alguma coisa. E as mulheres, elas são totalmente menosprezadas na história, como todas também sendo um desperdício de espaço. Nisso, o autor ele deixou bem claro ao ponto que ele queria dar para esse livro, de que o ser humano é um desperdício de espaço dentro de um universo maior. Foi o que eu senti que ele queria mesmo mostrar a podridão da humanidade e o quanto a maioria das pessoas tem um lado podre, por mais que elas tenham uma aparência melhor. E com isso, eu acho que assim, ele me conquistou bastante, eu voltaria muito a ler livro do César Bravo por conta dessa ambientação. Ele usa essa referência cigana de uma forma meio confusa, as histórias elas se juntam de uma forma meio confusa, mas eu acho que no final foi uma leitura que me agradou, apesar de não ter entrado no meu top leituras do ano, não ter entrado nos meus melhores livros da Dark Side. Eu acho que ele foi uma leitura que valeu a pena e eu consigo entender muito bem por que a Dark Side investiu nessa publicação nacional. E eu acho que muita gente pode gostar desse livro, apesar de não ter sido totalmente o meu caso. Um problema do livro que eu não acho que tenha sido pouco relevante, eu achei que foi um problema meio tenso. No final dele aparece uma cena, é um flashback da Lucrécia de quando ela era criança, e ele comenta o nome de duas personagens, duas menininhas chatas, Mariana e Camila. Eu foquei muito no nome dela porque é o mesmo nome que o meu, então eu não ia esquecer que o nome da personagem era Mariana. Mas eu nem precisaria, porque no meio da página, sem muita explicação, a personagem mudou de nome pra Amanda. Eu não sei se isso foi proposital e eu não entendi algum tipo de referência que ele tentou fazer, ou se isso foi uma falha enorme de revisão. Eu fiquei bem chocada, na verdade, porque não tem uma explicação pra ela ter mudado de nome. Então eu acho que realmente foi uma falha de revisão. E isso, pra mim, foi o maior problema dessa história, foi muita falha de revisão. Eu cheguei até a abrir o livro aqui pra ver de quem é a revisão, pra não errar pra vocês. A revisão foi feita pela Retina Conteúdo, então eu gostaria de uma explicação de por que a personagem mudou de nome no meio da página. A edição da Dark Side é sempre um ponto que eu gosto muito de mostrar pra vocês e um ponto que vocês gostam muito de ver também, então vamos dar uma olhada em como ficou a edição. A capa do livro, ela traz um garfo sobre uma cruz no fundo preto. Eu achei muito bonita, mas eu achei que a referência pro garfo ia estar mais marcada na história, quando na verdade a referência pro garfo tá aqui em uma frase no cantinho, na parte de trás da capa, que é: na disputa entre o céu e o inferno, nós somos o prato principal. Isso remete sim um pouco à história, mas eu acho que tinha muitas outras capas bonitas que poderiam ter sido feitas com esse tema. A lombada tem o nome do autor, o nome do livro, lógico, a caveirinha da Dark Side. Eu achei muito bonita essa jogada em degradê que eles fizeram na caveirinha. O autor, além do livro, também enviou pra gente um autógrafo dele. Eu fiquei muito feliz com isso daqui, eu adoro autógrafos, então eu queria agradecer ao César Bravo pelo carinho, por ter enviado autógrafos para os parceiros da Dark Side. Eu achei muito bonitinho isso. Abrindo o livro, ele tem muita referência a vermelho, porque é a cor da tinta que o Vladimir Lester leva com ele durante a primeira parte do livro, como eu comentei para vocês. Então a referência ao vermelho, ela é bem forte nesse livro. Que ele traz vários detalhezinhos, uma dedicatória, várias imagens de uns demônios. O sumário, gente, olha esse sumário. Ele é uma loucura, eu achei muito
muito louco. Olha aqui. Então ele traz as histórias, o abandonado, Gênesis, o pagamento e o inferno, e o epílogo, os 3 reinos. Como eu falei, são 4 histórias e um epílogo que acaba linkando todas elas de uma certa forma. Aí aqui já começaria a parte 1, abandono. Ele sempre traz algum salmo aqui, mas é só por essa referência de céu e inferno mesmo. O espaçamento é muito bom. Eu achei o livro maior do que ele poderia ser. Eu achei que em certos pontos a leitura se arrasta um pouquinho. Então eu acho que ele poderia ser um livro menor do que ele é na verdade. Aqui volta com a referência do vermelho. E aí acabou. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. A conclusão é de que não foi um dos meus livros favoritos, mas também não foi uma leitura ruim. Então, se vocês estão a fim de conhecer um pouco do que é esse universo totalmente nojento e podre do César Bravo, isso foi um elogio, eu acho que vocês deviam ler. Mas eu não diria pra vocês lerem esperando uma grande leitura, porque eu não acho que ele tenha sido uma grande leitura pra mim. Lógico que vocês podem ter outra opinião. Se você ainda não me conhecia porque você não é inscrito no Chá de Prosa, então clica aqui embaixo para se inscrever e clica também no sininho para você receber notificação de vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo, dá like para ajudar a gente com divulgação e comenta aqui embaixo se você gostaria de ler e o que você achou da leitura do Ultra Carne do César Bravo, se você já leu. A gente também tá postando bastante coisa nas redes sociais, então segue a gente, é Chá de Prosa, Facebook e Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau.